Bom, hoje nós vamos chegar já, iniciar nossa reta final do curso. Na verdade, a gente ainda vai estudar integrais, só que a partir de hoje vai estudar integrais triplas. Então, até aqui nós estudamos muita coisa sobre integrais duplas. E aí hoje nós vamos iniciar essa parte de integrais triplas e isso vai continuar até a semana que vem, até acabar o curso. Então, vou fazer brevemente aqui uma motivação, né, de como é que, de onde surgem essas integrais e como é que a gente calcula elas. Apesar de que o passo a passo você já vai esperar o que vai acontecer aqui, na verdade, porque é muito parecido com o que a gente já vem feito. Então, vou aqui para o primeiro quadro. E vamos começar falando sobre integrais triplas. Bom, na verdade aqui, gente, a gente já tem um desafio logo de cara. Por quê? Porque quando você vai estudar integral, lá no cálculo 1, a gente tinha uma motivação por trás, né? Qual era a motivação? Era calcular a área abaixo de um gráfico. Em cálculo 2, quando você vai estudar integral dupla, a gente também tem uma motivação geométrica, que é o cálculo do volume. Você tem uma superfície e você quer calcular o volume que está abaixo dessa superfície, até o plano xy. Porém, em integral tripla, a gente tem um problema. Qual é o problema? É porque aqui o nosso domínio ele já está no R3. Então, por exemplo, eu vou começar integrando um sólido, né? O domínio ele já é uma coisa tridimensional. Então, eu não vou fazer uma aplicação geométrica como a gente está acostumado, né? Porque aqui já não seria, a motivação não seria o volume, seria um hipervolume. Então, vou fazer uma motivação de um outro jeito, já que a gente não vai conseguir desenhar gráficos aí em 4 dimensões. Então, para motivar a gente aqui, vamos dizer que você tem uma caixa, tá? Então, aqui, nosso objeto de estudo aqui vai ser uma caixa. E aí, qual vai ser o nosso desafio? Só ajeitar bem aqui. Então, você tem uma caixa aqui. Qual vai ser o nosso desafio? Digamos que eu quero saber a massa dessa caixa. Então, para isso, eu vou te dar uma densidade da caixa. Só que vamos dizer que essa caixa aqui ela não é homogênea, o material dela. Então, a densidade dela está variando ao longo do objeto. Mas, ainda assim, eu consigo dizer que a densidade dessa caixa ela está agindo conforme uma função. Só que a caixa ela é um objeto tridimensional. Então, a densidade agora ela não vai mais ser quilo por metro quadrado, que nem a gente fazia antes. Porque antes a gente estava considerando uma chapa, uma lâmina. Então, uma lâmina ou uma chapa você pode considerar como se fosse bidimensional. Apesar de que a rigor não é, porque ela tem uma espessurazinha bem pequenininha. Agora não, agora a gente veio mais para a nossa realidade. O nosso mundo ele é tridimensional. Então, se eu fosse calcular a densidade de um objeto do nosso mundo, eu teria que te dar uma função que ia depender não só de x, y, mas também de z, já que o objeto em si ele tem 3 dimensões. Então, eu precisaria te dar 3 coordenadas para você calcular a densidade desse objeto. Até aqui tudo bem? Então, se entenderam o desafio? Eu tenho uma caixa, eu tenho a densidade dela, inclusive isso aqui, essa motivação já é uma aplicação, né, de integral tripla, já estou adiantando um pouquinho o assunto, mas pelo menos quando a gente chegar lá, a gente só vai voltar para a fórmula. Então, digamos que você tem aqui a função densidade, só que de um objeto tridimensional. E aí eu quero calcular a massa desse objeto. O que eu faço? Bom, perceba que a densidade está em função de x, y e z. Então, vamos colocar os eixos aqui. Vamos dizer que Vamos colocar o eixo Z aqui para cima, como a gente está acostumado. Vamos colocar o eixo Y para cá. Vamos colocar o eixo X para cá. Bom, a minha densidade ela é variável, ela não é constante ao longo da minha caixa. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa caixa primeiro e vou dividir em subcaixas. Aí você já começa a perceber que o raciocínio vai ser o mesmo do que a gente vem fazendo até aqui. Então, olha só, vou pegar essa caixa e dividir em subcaixas. E aí eu vou tentar fazer com que o volume dessas subcaixas seja sempre o mesmo, seja um volume constante. Então, está aqui. Digamos que eu tenha dividido essa caixa aqui em 8 subcaixas. E aí eu vou
pegar uma subcaixa aqui para calcular a massa dessa subcaixa. Vamos dizer que eu peguei essa daqui. Essa que está aqui na ponta. Então, para esta subcaixa, eu vou calcular a massa dela. Só que você vai me dizer, tá, professor, mas nessa subcaixa a minha densidade está variando também. E aí, o que, que eu faço? Não tem problema. Eu vou escolher um ponto nessa subcaixa. Esse ponto vai ser meu ponto de referência, meu ponto de amostragem. Então, digamos que eu escolho esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui da subcaixa, ele tem agora 3 coordenadas, x, y e z. Então, como é que eu vou chamar esse pontinho aqui da minha subcaixa? Eu vou chamar ele de ponto x, ijk, estrela, y, ijk, estrela, z, ijk, estrela. Então, é esse pontinho aqui. Aí, eu vou calcular a minha densidade nesse pontinho que eu escolhi. Calculei, sei lá, deu 1 kg por metro cúbico, deu 5 kg por metro cúbico. Então, agora eu vou considerar que toda a subcaixa tem a mesma densidade. Se a densidade fosse realmente constante ao longo da caixa, o que, que eu faria? Eu pegaria essa densidade que seria constante, multiplicaria pelo volume da caixa. Então, nesse caso aqui, ó, cada subcaixa tem um volume que eu vou chamar de ΔV. Só que o ΔV, na verdade, é ΔY vezes ΔX vezes ΔZ. Então, ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, eu vou chamar de ΔV. Então, se eu quero calcular a massa desta subcaixa, eu vou pegar a minha densidade aplicado nesse ponto que eu escolhi, e multiplicar pelo volume, ΔV. Só lembrando aqui que ΔV nada mais é do que ΔX, ΔY vezes ΔZ. Quando eu multiplico esses três, eu tenho o volume da minha subcaixa. Tá, então, se eu quiser agora uma massa de todo o meu objeto, o que, que eu faço? Eu somo a massa de cada subcaixa que eu encontrei. E aí vai aparecer um somatório, só que agora um somatório triplo, vai aparecer 3, né? Porque não é só o I e o J que estão variando. O K, que é a partição em Z, também está variando. Então, uma aproximação para a minha massa, uma aproximação seria o somatório I vai de 1 a... Aqui eu tenho que escolher uma letra, bora colocar o A. O J vai de 1 até B, e o K vai de 1 até C, de cada massa. Então, vai ficar a densidade, x i j k, y i j k, z i j k vezes ΔV. Então, ó, a minha massa da caixa total vai ser aproximadamente o somatório das massas de cada subcaixa. Porém, você já sabe, né, que quanto mais subcaixinhas eu tiver aí, ou seja, quanto a minha partição ficar mais fina, né, quanto mais eu dividir o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, e mais tiver bloquinhos ali, mais eu vou me aproximar da massa verdadeira. Então, o que, que eu vou fazer com esse somatório aqui? Eu quero que A, B e C comecem a tender ao infinito. Então, o que, que falta aqui para eu ter uma igualdade? Vou até apagar aqui, ó. O que falta aqui para eu ter igualdade é passar o limite para A, B e C indo para o infinito. Se isso aqui converge, se isso aqui me dá um valor, então eu já obtenho a massa aí da minha caixa. Só que, claro, que eu não vou deixar assim, né? Apesar de que isso aqui é uma expressão muito bonita, mas a gente não vai ficar escrevendo assim. Isso daqui é o que nós chamamos de soma tripla de Riemann. Quando eu passo o limite, se isso aqui está convergindo, eu vou chamar isso aqui de uma integral tripla. Então, nesse caso, a minha massa seria... Aí agora vai ter aqueles 3 símbolos aqui da integral. Eu não disse, né, mas digamos que a minha região toda é uma região B. Apesar de que eu não dei nome ali, mas vamos dizer que é B. E quem é que vai aparecer aqui dentro da minha integral tripla? A minha função densidade. Nesse caso, poderia ser uma outra função, né? Isso aqui estou usando como motivação. E aqui vai ficar dV.
Então, essa daqui vai ser a nossa integral tripla. Aí, como é que a gente calcula uma integral tripla? Usando esses limites? Sim, também, né? Quem dera fosse só assim, mas não é só assim. A gente vai usar também o teorema de Fubini. Então, no final, você vai calcular a integral tripla como se fossem integrais unidimensionais, integrais do cálculo 1, né? Já que você vai considerar, se você integrar em x, você vai olhar para y e para z como se fosse constante, e integrar só em x. Se você vai integrar em z, você vai considerar x e y constantes e fazer só aquelas regras de integral para z. E assim por diante. Então, acredito que não tenha muito mistério. Na verdade, isso aqui nem é tanta novidade assim para a gente. E claro que isso aqui poderia se estender também para o R4, para um domínio no R5, e aparecer outros símbolos de integral aqui, aparecer outras variáveis. Só que aí até o domínio a gente ia perder o desenho dele, né? Já que o domínio também já não ia ser mais no R3, a partir do R4, né? Então, alguma pergunta até aqui? Tá tudo tranquilo? Então, a gente vai agora eu só vou mostrar para vocês o teorema de Fubini, né? Para esse caso, a gente vai começar a integrar. Então, estamos na aula 27. Agora, perceba o seguinte, tá, gente? Só um detalhe. A gente está integrando primeiro em uma caixa retangular. Tudo bem? Então, perceba que o nosso volume, nosso objeto, ele é uma caixa, que seria o volume mais simples possível. O objeto mais simples possível é uma caixa, já que ali tudo é constante, você conseguiria calcular o volume dele tranquilamente. Daqui a pouco já a gente vai ver como é que calcula uma integral tripla em uma região mais geral. A gente vai dividir em casos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Mas vamos voltar para cá por enquanto. Então, ó, digamos que você tem uma função de 3 variáveis definida em um conjunto B. Nesse conjunto B, ó, tanto o x, quanto o y, quanto o z estão entre constantes, o que é a melhor coisa para a gente. Então, se eu quero calcular a integral, eu vou dividir essa caixa em subcaixas, que foi o que eu fiz no nosso desenho ali, e aqui aparece novamente. Vou escolher para cada subcaixa um ponto específico, e para cada subcaixa, se eu quisesse calcular o volume dela, seria ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, que está chamando de ΔV. Assim, formamos a soma tripla de Riemann, está aqui a nossa soma tripla, então chegamos na nossa integral tripla, que é esta notação aqui. Claro que se esse limite aqui existir, se essa integral existir, então eu posso afirmar que a minha função ela é integrável. E aí vem agora o nosso teorema de Fubini para essa versão, que diz, se a minha função é contínua e a minha região é uma caixa retangular, então a minha função ela já é integrável e você pode calcular essa soma tripla, ou melhor, essa integral tripla, como se fossem integrais inteiradas, né, tanto para x quanto para y, tanto para y quanto para z. E nesse caso, se você está numa caixa retangular, tanto faz a ordem. Se você vai integrar primeiro em x ou primeiro em z, tanto faz. Você pode escolher. E com isso, então, nós já sabemos como calcular uma integral tripla. Claro, só uma observação. Eu não precisava pedir que a função fosse contínua. Bastava que ela fosse contínua por parte. Mas isso já é detalhes, tá bom? Mas, ainda assim, eu pedi um pouco mais aqui do teorema. Então, sabendo disso, vamos calcular aqui uma integral tripla. Nós temos o item A e o item B. Bom, eu não vou fazer o item A, vou fazer só o item B, vou pular logo o item B, vou pular logo o A, mas vou deixar ele para casa. Mas não se preocupe, né, porque ele é bem simples e você consegue fazer esse exercício tranquilamente. Então, vou logo pular para a segunda integral. Então, item B, você tem uma integral tripla. A função é xe menos y ao cubo. E a nossa região aqui é uma caixa retangular, onde eu tenho esses intervalos aqui. Produto cartesiano desses intervalos. Menos 1 a 1, 0 a 2 e 0 a 1. Ok, então vamos lá. A gente também não vai demorar muito nessa, porque a gente tem hoje exercícios muito mais interessantes para fazer. Mas aqui é só de uma maneira didática, né? Vamos começar a treinar essa parte de integral tripla. Bom, então olha só, gente. Eu já tenho qual é a função que eu vou integrar, e aqui ele já me deu os intervalos. Então, por convenção, aqui é o intervalo de x, aqui é o intervalo de y, e aqui é o intervalo de z. Então, perceba que x, y e z estão entre constantes. O que caracteriza que o nosso domínio é uma caixa retangular.
Então, eu vou aplicar logo o teorema de Fubini. Isso aqui é uma função contínua, ela é integrável. E aí, como é que vai ficar essa integral? Como eu estou numa caixa retangular, tanto faz a ordem aqui que eu vou integrar. Então, vou começar com x, menos 1 a 1. Depois, eu vou para y, de 0 a 2. Depois, eu vou para z, de 0 a 1. Repare o seguinte, aqui no meu integrando tem uma subtração. Então, eu posso dividir isso aqui em duas integrais? O que vocês acham? Posso dividir em duas integrais? Essa integral menos a integral desse? Posso. Né? Então, na verdade, a integral ela é um operador linear, como a gente chama na matemática. Toda vez que o operador é linear, você pode separar, nesse caso, aplicando o operador aqui, menos aplicando o operador aqui. Então, eu já vou fazer essa separação. Então, aqui vai ficar a integral tripla de xz. Aqui eu escolhi integrar primeiro em x, depois em y, depois em z. Aí, menos. Agora, eu vou fazer aqui a mesma integral. Aqui não vou mudar a ordem, apesar de que eu poderia. E aqui agora, y ao cubo. E aqui, dx, dy, dz. Ok, o que eu faço agora? Ó, na minha primeira integral, eu começo integrando em x. Então, eu vou considerar z constante. Na segunda integral, eu começo integrando em x também, então eu vou considerar esse y ao cubo constante. Mas, vocês concordam comigo que perceba que essa função aqui, eu poderia separar ela entre uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de z? Vocês concordam comigo? E aqui eu só tenho uma função que só depende de y, e aí eu poderia separar, então, cada integral dessa em três integrais unidimensionais, aquilo que a gente já vinha fazendo na integral dupla. Então, agora eu vou aplicar a mesma propriedade aqui. Então, perceba que quase nada mudou, pelo menos até agora. Então, eu vou separar essa integral em três integrais unidimensionais e a mesma coisa eu vou fazer com essa daqui. Então, esse aqui vai ficar igual. Ó, primeiro eu vou pegar o pessoal do x aqui. Então, vai ficar integral de menos 1 a 1. Quem é x aqui? Está aqui, x. Então, vai ficar x dx. Agora, o pessoal do y. Ah, não tem y aqui. Então, vai ficar só o intervalo de y, de 0 a 2, dy. Vai ficar só assim. Agora, o pessoal do z. Está aqui o z. Então, vai ficar o intervalo do z, integral de 0 a 1, z dz. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Menos. Pegar o pessoal do x. Ah, mas não tem x aqui. Não tem problema. Então, fica só integral de 0 a 1, dx. Agora, eu pego o pessoal do y. Está aqui o y. Então, vai ficar integral de 0 a 2. Opa, eu errei aqui o intervalo do x, né? O intervalo do x é de menos 1 a 1. Agora, do y, de 0 a 2, y ao cubo. E, por último, aqui não aparece z. Então, eu só coloco integral de 0 a 1, dz. Gente, uma observação, tá? Você só pode separar assim, em integrais unidimensionais, quando você tem uma multiplicação de funções que dependem de uma única variável. Né? Por exemplo, do jeito que estava aqui, eu já não podia separar direto. Não, eu primeiro tive que separar em duas integrais para depois separar em integrais unidimensionais. Algumas pessoas chegaram a errar um pouquinho isso na prova. Não que isso tenha afetado muito a pontuação, mas só para vocês tomarem cuidado, tá bom? Então, vocês só podem fazer isso quando tiver multiplicações de funções que só dependem de uma das variáveis. Aqui só dependia de x, aqui só dependia de z. A gente vai fazer mais isso ao longo da aula. Tá, então bora olhar para cá. Nessa primeira integral, vocês concordam comigo que a primeira integral que eu ia resolver é a função x. Olha o intervalo dela, de menos 1 a 1. Aí você já fica ligado. Você fala, opa, tem um intervalo bom aí, menos 1 a 1. Aí eu quero ver, então, se a minha função é par ou ímpar. Essa função é par, é ímpar ou não é nada? Ela é ímpar, que é, assim, é quando o aluno fica mais feliz, né? Quando o intervalo é de menos tal coisa até tal coisa e a função é ímpar. Por que a gente fica feliz? Porque se a função é ímpar, nesse intervalo é zero. Então, só essa primeira integral vai zerar. Então, não vou precisar calcular nem isso, né? Já que vai zerar tudo mesmo. Ó, só essa daqui é a responsável por zerar. Então, tudo isso aqui já vai ser zero. E agora eu vou olhar só para cá. Aqui, ó, eu vou integrar a função 1 em relação a x. Vai ficar o próprio x. Tem esse menos aqui ainda, né? Então, vai ficar menos x no intervalo de menos 1 a 1. Vou integrar agora o y ao cubo, que vai ficar y à quarta sobre 4, no intervalo de 0 a 2. E vou integrar essa função aqui, que é 1, em relação a z. Vai ficar só z. Z, só que no intervalo de 0 a 1.
Tá, então aqui vai ficar menos. No lugar do x, eu vou colocar 1. Aí, menos. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Agora, aqui do y, vou deixar esse 1/4 aqui fora. No lugar do y, eu vou colocar 2. Vai ficar 2/4, que é 16. Melhor ainda, então. Deixar logo 16 aqui. Aí, menos. No lugar do y, eu vou colocar 0, que é 0. Então, vai ficar só isso aqui. Aí, aqui no lugar do z, eu vou colocar 1. Vai ficar 1. No lugar do z, eu vou colocar 0. Vai ficar 0. Então, aqui ficou só 1. Bom, dá para acabar aqui, né? 16 dividido para 4 é 4. Aqui, menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar 2. 2 vezes 4 é 8. Com esse menos daqui, vai ficar menos 8. Então, foi boa essa questão, esse item B, porque a gente aproveitou aqui para aplicar algumas propriedades que a gente já vinha usando, na verdade. Então, a gente só confirmou que eu também posso usar integral tripla. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá, então, vamos lá. Agora que a gente já sabe, né, integrar em caixas retangulares, aqui eu poderia ficar a aula inteira fazendo exercícios repetitivos sobre isso, mas não é esse nosso objetivo, a gente vai continuar avançando. Então, agora a gente vai aprender a calcular integrais triplas em regiões gerais, sem ser necessariamente uma caixa. Lá em integral dupla, quando a gente ia para a região mais geral, a gente dividia em dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Vocês vão perceber aqui que a gente vai dividir em 3 tipos. Porém, o raciocínio é sempre o mesmo. Vocês lembram que a gente fazia lá em integral dupla? Eu tinha uma região que não necessariamente era um retângulo, né? Então, eu não sei se vocês lembram, eu tinha uma região lá que não era um retângulo, mas o que eu fazia? Era uma região limitada, e aí eu colocava essa região dentro de um retângulo. Não é isso que eu fazia? Aí eu considerava que dentro daquela região anteriormente, eu ainda tenho a minha função, mas fora dela, eu tenho a função zero. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Imagina que você tem um objeto que não é uma caixa, né, mas é um objeto limitado. Pense que você tem uma bola, por exemplo. Ele não é uma caixa retangular, tudo bem, mas eu posso colocar dentro de uma caixa esse meu objeto. Aí o que eu faço? Eu defino uma nova função, onde dentro daquele meu sólido anterior, a função continua a mesma. Fora dele, a função é zero. E aí você já sabe que eu vou aplicar aquele mesmo raciocínio e vou obter, então, uma integral tripla para esse caso. Então, já trouxe aqui no slide. Então, olha só. Considere agora o problema de calcular a integral tripla de uma função contínua sobre uma região limitada. Aí, o que a gente vai fazer? Como essa região é limitada, existe uma caixa retangular, de modo que essa região cabe dentro da caixa. Aí, eu vou definir uma nova função nessa região toda, nessa caixa, onde ela ainda vai ser a função original, se eu estiver dentro daquele sólido, e ela vai ser zero se eu estiver fora do sólido, mas ainda dentro da caixa. Portanto, né, se a minha função f, aí, que seria a extensão, for integrável, a integral tripla da minha função original vai seguir essa linha de raciocínio. E agora, a gente só vai dividir em 3 tipos. Né? Como é que esse raciocínio se aplica na prática? Primeiro, vamos considerar que uma região do tipo 1, uma região tridimensional agora, tá? O que seria uma região tridimensional do tipo 1? É uma região onde o meu z está limitado entre duas superfícies, entre duas funções que dependem de x e y. Então, uma região do tipo 1 é quando o z está limitado entre superfícies que dependem de x e y. Exemplo geométrico. Aqui, ó. Então, imagine que aqui em cima, ó, você tinha uma função, que é o 2, e aqui embaixo você tinha uma outra função, que era o 1. Então, aqui embaixo você tinha uma superfície, aqui em cima você tinha outra superfície. E digamos que a sua região está limitada, ela está acima dessa superfície aqui de baixo e abaixo dessa superfície aqui. Então, com isso, você forma esse sólido aqui azul, que você está vendo. Então, nesse caso, é o z que está limitado entre superfícies que dependem de x e y, entre essa superfície de baixo e essa superfície de cima. Agora, um detalhe importante, gente. Toda vez que a região é do tipo 1, ou seja, o z está limitado entre funções que dependem de x e y, então você vai ter sempre uma projeção no plano xy. Tá? Então, perceba o seguinte, ó, o z está limitado aqui entre essas regiões. Olha aqui para o plano xy, você não tem
uma região aqui que é uma projeção desse sólido aqui em cima, essa projeção é de grande importância para a gente, porque depois você vai cair numa integral dupla justamente dessa região laranjinha que aparece aqui. Tudo bem? Tá, na prática, como é que isso funciona? Da seguinte forma, ó. Se eu vou calcular uma integral tripla e a minha região E é do tipo 1, o que que eu faço? Eu obrigatoriamente vou começar integrando em z, primeiro, ó, o z não está entre duas funções que dependem de x e y, então essas funções vão ser aqui os limites da minha integral. Depois que eu fizer esta integral aqui, vocês concordam comigo que o z, o parâmetro z, ele vai sumir, já que seria uma integral, assim, de certa forma definida para ele, pelo menos, e eu vou ficar com uma integral dupla? Então, nesse caso, o que seria importante para a gente é só fazer a primeira integral, porque depois que eu fizer, vai cair numa integral dupla. E aí, cair numa integral dupla, eu posso fazer como eu quiser, mas do tipo 1, do tipo 2, coordenadas polares, enfim. Da feita que eu já caí na integral dupla, aí eu já posso usar tudo que eu já sei, tudo que a gente já viu até aqui. Então, o mais importante é se livrar dessa primeira integral, é se livrar da primeira variável. Nos livramos dela, pronto, o resto já é o que a gente já sabe. Tudo bem? Tá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Calcule esta integral tripla desta função. Olha como é a minha região aqui. O meu x está entre 0 e 1, o meu y está entre x e 2x, e o meu z está entre a minha função z igual a 0 e a minha função z igual a y. Como seria essa região? Vamos colocar aqui no GeoGebra, que vai ficar bem mais rápido para a gente, até para a gente também ver outras coisas hoje. Então, olha só, na verdade, isso aqui você já teria condições de fazer o esboço, tá bom? Você poderia usar primeiro, você olharia primeiro para z. O z está entre 0 e y. Que função, que superfície é o z igual a 0? Não é o chão do espaço x, y, z? É o chão. Então, você já sabe que o nosso sólido está acima do chão, já que z é maior ou igual que 0, e abaixo da superfície z igual a y. A função z igual a y é um plano, tá? Ela é um plano. Então, a nossa região está abaixo de um plano aqui, inclinado, e acima do chão. Só que eu também tenho limitações para x e para y. O y, por exemplo, está entre x e 2x. Então, x e 2x são duas retas. Então, y está entre duas retas. E o x está entre constantes. Mas vamos enxergar como é que é isso daqui. Vamos olhar aqui no nosso GeoGebra. Deixa eu passar para cá. Está aqui, ó. Então, por exemplo, deixa eu definir aqui a minha função f de x, y igual a y. Ó, então, eu já sei que o meu sólido está abaixo aqui desse plano inclinado e acima do chão, acima do plano XY. Então, ele ficaria mais ou menos por aqui, ó, entre aqui abaixo e acima disso daqui. Tá, mas eu tenho outras limitações, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. O y está entre x e 2x. Então, eu vou colocar essa limitação aqui. Vou colocar que o y está entre x e 2x. Ó, quando eu coloquei essa limitação, o meu sólido já ficou assim, ó. Já ficou assim. Só que ainda tem que colocar a limitação para x. X está entre 0 e 1. Agora eu vou colocar. Então, x está entre 0 e 1. Então, está aqui, ó. Esse é o nosso sólido. Só que, claro, não é o sólido completo, né? Porque o nosso sólido mesmo é o sólido que está abaixo disso daqui, desse pedacinho, e acima do chão. Tá? Então, a partir daqui você já consegue imaginar o nosso sólido. Mas ele está abaixo desse pedaço aqui de plano e acima do chão. E esse é o nosso sólido. Tá, agora vamos calcular a integral, né? Porque aquilo que eu mostrei para vocês agora no GeoGebra é só o meu domínio. Tá? É só o meu domínio, não é a função. O meu domínio é uma região tridimensional dado por aquele sólido, que está abaixo daquele pedaço de plano e acima do chão. A função que eu vou integrar é outra. Ele deu aqui para a gente, é a função 2 vezes x vezes y vezes z. Então, agora eu vou integrar essa função naquela região. Claro que o desenho disso seria uma coisa de 4 dimensões, por isso que a gente não vai desenhar. Por isso que a gente só desenha, a partir de agora, o domínio da minha função. O domínio que ele me deu de integração.
Tá, então bora fazer isso daí rapidamente, né? Perceba que não é tão complicado. Então, ó, essa é a minha função, 2x, y, z. Aí ele fala que essa região é dada por esse ponto. O x está entre 0 e 1. O meu y está entre x e 2x. E o meu z está entre 0 e y. Pois bem, então vamos calcular isso daqui, né? Bom, eu vou olhar isso daqui como uma região do tipo 1, ou seja, eu vou enxergar z entre duas funções que dependem de x e y. Então, z está entre 0 e y, e eu vou começar integrando nele. Nesse caso, você poderia até, talvez, tentar de outro raciocínio, mas como a gente está sendo didático, né? E também, z é a variável que a gente mais tem facilidade em enxergar as limitações dele. Então, normalmente, se der, a gente começa sempre com z. Então, ó, vamos lá. Então, eu vou começar integrando aqui. Eu vou começar integrando em z. Z está entre 0 e y. E aqui a minha função é 2x, y, z. E eu vou começar integrando em z. Depois que eu já escolhi o z, sobrou x e y. Sobrou essa região aqui. Gente, aqui, você pode escolher a ordem ou não? Se obrigatoriamente tem que começar com x ou com y aqui nesse caso. O que vocês acham? Ó, porque depois que eu desconsidero uma variável, eu só tenho duas. E aí eu caio numa integral dupla. Então, digamos que você já tivesse uma integral dupla e você tivesse essas limitações aqui. Essa região seria de que tipo? Tipo 2. Tipo 2 não. Tipo 1. Porque o tipo 1, ó, o y está entre duas funções de x. E o x está entre duas constantes. Então, nesse caso, eu obrigatoriamente começo integrando em y. Ah, professor, mas se eu quisesse olhar para a minha região, mudar o tipo dela, tentar dividir, poderia. Mas já que já está aqui direto, vamos olhar logo para y aqui primeiro. Então, y está entre x e 2x. Coloca aqui, x e 2x. E o x está entre 0 e 1. Então, vou integrar em y, depois em x. Gente, essa aqui é a parte, assim, menos fácil, vamos colocar assim. Porque, de resto, a partir de agora, é cálculo 1, basicamente. Porque, ó, eu vou integrar em z primeiro. Só que, então, para mim, ó, 2xy é constante. Eu vou integrar só z. Integral é z quadrado sobre 2. E isso aqui vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Aqui ficaria z quadrado sobre 2, né? Vai simplificar com esse 2 aqui. Então, vai ficar só x, y, z quadrado. Só que aqui, ó, eu vou colocar os meus limites, né? Que é de 0 a y. Depois eu ainda vou integrar em y, depois eu ainda vou integrar em x. Então, aqui só dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos a ideia é a mesma. No lugar do no lugar do z eu vou colocar y, vai ficar y ao quadrado. Depois eu vou colocar 0 e aí vai ficar 0. Então, quando eu colocar y, vai ficar y ao quadrado, vezes esse y aqui vai ficar y ao cubo. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de x a 2x, x vezes y ao cubo. Agora eu vou integrar em y, depois em x. Se eu vou integrar em y, esse x para mim é constante. E eu vou integrar só esse daqui, que a integral é y a quarta sobre 4. Aí o sobre 4 eu já tiro da integral, já que ele é constante. Então vai ficar 1 sobre 4, integral de 0 a 1, x vezes y a quarta. Só que aqui falta eu aplicar os intervalos de integração, os limites, então, que é de x a 2x. Depois eu ainda vou integrar em x isso daqui. Aí tá, isso aqui vai dar igual 1 quarto, integral de 0 a 1, x. Vamos lá, no lugar do y, eu vou colocar 2x, então vai ficar 2x elevado a 4. Vai dar 16x a quarta. Vai ficar 16x a quarta menos, no lugar do y, eu vou colocar só x, vai ficar x a quarta. X a quarta. 16x a quarta menos 1x a quarta é 15x a quarta. O 15 já vou tirar aqui da minha integral, vai ficar 15 sobre 4. E aqui vai ficar a integral de 0 a 1. Aqui era 15x a quarta, mas vezes x vai ficar x a quinta, né? X a quinta. E agora é só integrar isso aqui. Então, vai ficar 15 sobre 4
aqui vai ficar x à sexta sobre 6. Simplifico aqui o 6 com 15, simplifico por 3, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 2. Só que ainda falta colocar no x os intervalos, que é de 0 a 1. Bom, quando eu colocar 0 vai ser 0, quando eu colocar 1 vai ser 1. Então, no final, a resposta é 5 dividido 2 vezes 4, 8. Então, conseguimos terminar essa integral. Bom, então, como eu disse, né, a parte menos fácil era essa daqui, o resto, só você ter calma, você ter paciência e aplicando aquilo que você já sabe que você consegue chegar no resultado. Vamos agora para uma região do tipo 2. Vamos ver como é que ela se comporta. Ó, então, o que seria uma região do tipo 2? Lembrando, a região do tipo 1, a minha variável z está entre funções que dependem de x e y. No caso do tipo 2, é a minha variável x que está entre funções que dependem de y e z. Nesse caso, você vai ter uma projeção do sólido no plano YZ. Como seria isso? Um sólido mais ou menos assim, ó, com essa cara. Então, ó, perceba que ao longo do meu eixo X, você tem duas superfícies. Ó. Você tem essa superfície bem aqui, você tem essa superfície, e você tem essa outra superfície aqui. Ó. E o meu X, o meu sólido, ele está do lado direito dessa daqui, do lado esquerdo dessa daqui. Então, meu sólido ele passa por aqui. Ó. Essa aqui é a minha região. Então, perceba que o x, nesse caso, ele é sempre menor ou igual que essa função aqui e sempre maior ou igual que essa função aqui, o que vai me dar essa região. Nesse caso, a minha projeção, como eu disse anteriormente, vai aparecer bem aqui. Ó. Essa minha projeção laranjinha, ela aparece agora no plano y e z, ao invés de aparecer no plano x e y, como aparecia ainda agora. Então, isso seria um sólido do tipo 2. Exercício. Ah, tá. Nesse caso, né, como é que faria? Eu iria integrar primeiro em x, já que é o meu x que está entre funções que dependem de y e de z. Depois que eu integrar em x, ele vai sumir e eu vou ter uma integral dupla. E eu posso resolver da maneira que eu achar melhor. Agora sim, exercício. Ó, por exemplo, calcule esta integral. Aí olha qual é a minha região de integração. Né? O meu e, o meu x está entre 0 e essa função, que é 1 menos z quadrado. O meu z está entre 0 e... o meu y está entre 0 e 1, e o meu z está entre 0 e 1 também. Tá, então, vamos fazer isso daqui. Perceba que o x aí está entre 0, ou seja, entre o plano YZ e o semicírculo, né? E já o y e o z estão dentro de um retângulo, que vai de 0 a 1. E essa questão aí, eu não vou chegar a desenhar agora, mas a gente já chegou a desenhar. Se não foi essa, uma parecida, eu digo só a região. Quando a gente estava falando sobre integral dupla. Deixa eu escrever logo aqui. Então, aqui eu tenho função z sobre y mais 1 dv. A minha região é a região dos pontos x, y e z, tais que o x está entre 0 e essa função aqui, raiz de 1 menos z quadrado, e meu y está entre 0 e 1, e o meu z também. Tá, então agora sim, vamos fazer isso daí. Lembrando que não necessariamente você tem obrigatoriamente que desenhar sempre seu sólido, né? A não ser que, claro, a questão peça, desenhe o sólido, desenhe a região de integração. A gente ainda vai desenhar alguns sólidos aqui, mas nesse caso a gente vai fazer direto, porque eu só quero aplicar aquela fórmula que a gente acabou de ver, né? Então, ó, perceba o seguinte, nesse caso, o y e o z, eles estão entre constantes, e apenas o x está entre funções. Então, obviamente, nesse caso, você vai integrar primeiro em x. Você vai integrar primeiro em x logo, já que ele está entre funções aqui, o resto está entre constantes.
Então, isso aqui, ó, só de olhar para cá, você já percebe que isso aqui você caracteriza como uma função, uma região do tipo 2. Depois que você integrar o x, o resto, integral dupla. Ou quem sabe até cálculo 1, né? Depende do que aparecer. Então, essa integral aqui vai ficar integral. Aí eu vou começar integrando em x, que é de 0 até a raiz de 1 menos z quadrado. E aí, tanto faz se eu começar com y ou com z, já que o y e o z estão dentro de um retângulo, né? Então, vou seguir a ordem. De 0 a 1, de 0 a 1. A minha função é essa, não posso esquecer do meu integrando. Então, vai ficar z dividido por y mais 1. Eu disse que eu ia começar primeiro em x, já até coloquei o intervalo, depois em y, depois em z. Pronto, da feito que eu fiz isso, agora é aplicar ali as minhas propriedades de integral. Só que perceba o seguinte, essa função aqui, aparece x nela em algum momento? Não. Então, como eu vou começar integrando em x, isso aqui para mim é constante. Então, vai ficar isso daqui vezes x. E aí eu vou aplicar nos intervalos. Então, isso aqui é integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí aqui eu deixo como está, que é z dividido por y mais 1. E aqui a integral de 1 é x. Só que eu vou aplicar nos intervalos. Que intervalo? De 0 até raiz de 1 menos z quadrado. Depois que eu aplicar, eu ainda tenho que integrar em y, depois eu tenho que integrar em z. Tá. Bom, no lugar do x eu vou colocar essa raiz, vai ficar ela a raiz mesmo, né? Depois eu vou colocar 0, e vai ficar 0. Então, no final, já vou arrumar um pouquinho aqui a minha função, ela vai ficar assim, ó, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Olha como eu vou escrever. 1 sobre y mais 1 vezes z vezes raiz de 1 menos z quadrado. Aí aqui dy dz. Tudo bem, gente? Aqui eu só tirei o z daqui de cima, né? Coloquei aqui para o lado, mas não tem problema, porque quando você fosse multiplicar isso daqui, esse pessoal ainda ia aparecer aqui no numerador. Mas por que eu fiz questão de escrever assim? Porque quando eu escrevo assim, fica mais perceptível que nesse integrando, eu tenho uma função que só depende de y, que é essa daqui, e eu tenho uma função que só depende de z, que é essa daqui. E olha o meu intervalo de integração. Não é um retângulo de 0 a 1, de 0 a 1? É um retângulo. Então, eu posso pegar e dividir isso aqui em duas integrais. É isso que eu vou fazer. Então, ó, isso daqui vai ficar integral de 0 a 1, 1 sobre y mais 1, dy, integral de 0 a 1, e aqui vai ficar raiz de 1 menos z quadrado, z, dz. E agora eu vou começar a resolver isso daqui. Bom, vocês têm ideia já de qual é a integral desse daqui? Muito bem, é o log natural do módulo de y mais 1. Ou seja, é o log natural do módulo de y mais 1. Aqui eu só não vou colocar o módulo porque o intervalo está de 0 a 1. Então, aqui não ia dar problema. Por que é isso daqui, gente? Porque qual é a derivada disso, do log natural? 1 sobre, isso que está aqui, ó, 1 sobre isso daqui, vezes a derivada do que está aqui dentro. Mas a derivada do que está aqui dentro é quanto? É 1. Porque aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. Então, quando eu derivo isso daqui, eu volto para cá. Então, isso aqui acaba sendo uma integral praticamente imediata, né? Tá, agora e aqui? O que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou usar integração por substituição. Quando é que você usa por substituição? Quando você percebe que dentro de um argumento, ou melhor, quando fora do argumento, tem a derivada do que está aqui dentro. Por exemplo, a derivada do que está dentro dessa raiz, ó, a função é 1 menos z quadrado. Se eu derivasse isso daqui, ia dar quanto? Ia dar menos 2z. Aqui fora eu tenho menos 2z? Não, mas eu tenho o z, que é o principal. O menos 2 eu faço aparecer. É só multiplicar em cima e embaixo por menos 2. É isso que eu vou fazer. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre menos 2, integral de 0 a 1, raiz de 1 menos z quadrado, e aqui, menos 2z dz. Então, o que eu fiz na segunda integral? Eu só multipliquei em cima e embaixo por menos 2. 1 menos 2 eu coloquei para cá, o outro eu deixei aqui fora. E aqui eu vou aplicar substituição, ou seja, eu vou chamar esse daqui, ó, de u,
Então, o meu u vai ser 1 menos z quadrado, e o meu du vai ser a derivada disso, que é menos 2z dz, que é o que já aparece bem aqui. Ainda vou ter que mudar os intervalos de integração, mas eu vou fazer aqui no outro quadro. Vou continuar para cá. Bom, olha, bem aqui eu já vou aplicar, né? Eu vou colocar para y igual a 1, então vai ficar log natural de 2. Vai ficar log natural de 2 menos, agora eu coloco no lugar do y, vou colocar o 0, vai ficar log natural de 1. Log natural de 1. Aí vezes 1 sobre menos 2. E ali eu já vou aplicar a substituição. Então vai ficar integral da raiz de u du. Já que o que aqui dentro eu chamei de u e o menos 2z dz ficou du. Agora eu tenho que voltar para cá, porque eu tenho que ver como é que vai ficar os intervalos de integração, né? Porque aqui no caso, se o meu u é igual a 1 menos z quadrado, então quando o z é 0, o meu u é 1. Quando o meu z é 1, o meu u é 0. Então vai ficar de 1 a 0. Aí eu coloco aqui de 1 a 0. Ok, agora eu vou ter que calcular a integral da raiz quadrada. Só que lembro que raiz quadrada é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ó, aqui vai ficar log natural de 1, que é 0. Tá? Isso aqui vai zerar. Então, aqui fora vai ficar menos log natural de 2 sobre 2. Isso daqui ó, é a mesma coisa que integral de 1 a 0, u elevado a meio. Já que raiz quadrada você pode escrever assim como se fosse uma potência. E aí você aplica a regra da potência. Vai ficar 1 elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos log natural de 2 sobre 2, u elevado a 3 sobre 2, né, já que meio mais 1 é 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Ó, se você quiser, já pode até cortar logo aqui. Pronto. Só que ainda vou aplicar o intervalo, que é de 1 a 0. Isso aqui vai ser igual. Quando eu colocar no lugar do 0, vai zerar. E agora eu vou ter que colocar o menos 1. Tá? Quando eu colocar o menos 1, aqui vai ficar menos log natural de 2. E nesse caso, tem um errinho bem aqui, né? Eu não tinha reparado antes. Oh, que menos 1? É 1. Pensei que aqui era menos 1. Aqui vai ficar log natural de 2 sobre 3. Aqui é menos. E aqui vai ficar... Não, é isso. Verdade. O Carlos está me corrigindo aqui. Mas como é a fórmula? A fórmula é assim, ó. Deixa eu fazer devagar, então, essa parte. No lugar do eu vou colocar o 0. Vai ficar 0 elevado a 3 sobre 2. Menos... Agora, no lugar do eu vou colocar 1. Vai ficar 1 elevado a 3 sobre 2. Então, aqui não vai ter problema. Tá? Eu olhei rápido, eu pensei que ia ter, porque eu achei que ia ficar menos 1 elevado a isso daqui. Aí poderia ter um problema, mas não. É assim mesmo. Tá, então agora sim. Ficou 0. Aqui ficou só menos 1, então vai só trocar o sinal. Então, a resposta final é log natural de 2 dividido para 3. E acabamos. Mas vocês reparam que a maior parte dessa questão foi basicamente cálculo 1 mesmo, né? Porque foi a integração por substituição, depois fazer a integral imediata, porque a parte mesmo que a gente viu hoje foi bem rápida nessa questão. Vamos agora para o tipo 3, que é o último tipo, depois a gente vai para algumas aplicações de integral tripla. Bom, mas o tipo 3, você já deve imaginar mais ou menos o que ele é, né? Porque ó, no tipo 1 é o z que estava entre funções que dependem de x e y. No tipo 2, é o x que estava entre funções que dependem de y e z. No tipo 3, vai ser o y que vai estar entre funções que dependem de x e z. Então, olha só, uma região sólida é dita do tipo 3 se, aquilo que eu acabei de falar, se o y está entre funções que dependem de x e z.
Aqui eu não estou citando, mas as funções elas têm que ser contínuas, tá? Para não ter nenhuma irregularidade, nenhuma descontinuidade aí para a gente. Então, nesse caso, seria algo mais ou menos assim. Ó. Perceba que agora o meu sólido ele está variando ao longo do eixo Y. E aqui, ó, perceba que o Y ele está à direita dessa superfície aqui e à esquerda dessa superfície. É como se cada superfície fosse a tampa, fosse a parte de baixo e a parte de cima do seu sólido. E o seu Y está variando entre essas duas superfícies. O que me gera, o que está gerando aqui para a gente, uma projeção no plano XZ, que é essa projeção aqui, laranja, que é o resultado da minha integral dupla. E aí, nesse caso, se o seu y está entre funções, então você começa integrando em y e depois você vai integrar nas outras variáveis, né? Aplicando uma integral dupla. Exercício. Vamos lá, depois desse é só aplicação. Então, calcule esta integral tripla e está aí as limitações. Temos uma pergunta. Carlos, você quer ir lá no microfone, por favor? Tá, então diga, qual é a sua pergunta? Pode. Olha, o Carlos está perguntando uma coisa interessante. Está perguntando se, no caso de integral tripla, né? Se eu posso ter regiões do tipo 1 e do tipo 2 ao mesmo tempo. É porque, na verdade, a gente não viu isso integral dupla, senão talvez ficaria bem mais claro para a gente agora. Mas, por exemplo, a integral dupla, eu também tenho regiões que não são do tipo 1 e do tipo 2 de cara. Mas aí eu posso dividir a região. Eu posso dividir ela em dois, de modo que fique com duas regiões aqui, só que uma é do tipo 1 e uma é do tipo 2. E aí depois a integral vai ser a soma. Aqui é a mesma coisa. Talvez eu tenha um sólido que não seja nenhum dos tipos, mas eu percebo, ó, se eu cortar ele bem aqui, aí eu consigo ter um sólido do tipo 1 e do tipo 3. E aí eu faço a soma das integrais. Bem? A gente não viu nenhum exercício desse tipo aqui, mas ainda assim é possível fazer usando as propriedades de integral. Bem, palmas para o Carlos pela pergunta dele. Carlos de Engenharia Elétrica, né, Carlos? Carlos de Engenharia Elétrica, muito bem. Né? A gente está aqui ó, no terceiro exercício dessa parte de regiões gerais e a gente vai calcular esta integral tripla que está aparecendo aí para vocês. Bom, esses exercícios estão bem fáceis, na verdade, porque ele já me diz a região, né? Aí não tem muita graça, mas os próximos a gente que vai ter que descobrir. Aí vai ter muita graça. Na prova, você prefere uma questão assim, sem graça ou uma questão com graça? Com graça, né? Com certeza. É isso mesmo. Vou colocar aqui o exercício 3. Integral tripla. X² seno de y. A minha região é essa região aqui, de modo que o x está entre 0 e raiz de π. O meu y está entre 0 e xe. E o meu z está entre 0 e x. Pronto, vamos resolver aqui essa questão. A gente falando em prova, não sei se eu comentei, mas eu já corrigi todas as provas de vocês. Essa prova tinha muito cálculo, né? Apesar de que no item B, que era de momento, você conseguia usar as propriedades lá para mostrar que era zero. Porque no final você ficava com duas integrais. Aí uma integral, dependendo do tipo de prova, era R alguma coisa vezes seno. Só que aí por causa da integral do seno de 0 a 2π dava zero. E a primeira integral ficava R alguma coisa vezes seno cosseno. Que isso ou é seno de 2θ, né, e aí você consegue mostrar que é zero também, direto, por causa do intervalo de 0 a 2π. Ou você usava substituição também e mostrava que era zero, porque o intervalo ficava entre, sei lá, 0 e 0, por exemplo, ou 1 e 1. Né? Então, mas como muita gente conseguiu fazer sem olhar direto, né? E aí fez uma conta, ficou uma conta um pouco grande realmente, mas ainda assim conseguiu fazer. Né? Mas assim, quem percebeu direto fez logo, e aí deu zero. Mas está tudo corrigido, só falta a gente lançar na planilha agora, e a gente vai entregar para vocês em tempo oportuno, tá bom? Tá, agora aqui, gente, olha só, eu tenho essa região e percebo o seguinte, o meu x está entre constantes. Quando uma das variáveis está entre constantes,
você já pode imaginar que ela vai ser a última que você vai integrar. A não ser que tenha mais de uma variável também entre constantes. Aí você pode ir aí escolhendo a ordem. Agora, olha para o y e para o z. Tanto o y quanto o z estão entre funções. Só que nesse caso, o z ele depende só de x aqui. E o y depende de x e z. Então, nesse caso, olhando aqui direto, só para essa região, eu obrigatoriamente precisaria integrar primeiro em y, já que o meu y depende das duas outras variáveis, tá? Então, isso aqui é uma região do tipo 3. Então, eu vou começar integrando em y. E aí, quando eu integrar em y, vai ficar de 0 a xz. Depois, eu também não posso escolher, porque o meu x está entre constantes e meu z está entre uma função que depende de x. Então, isso aqui seria uma função do tipo 1 também. E aí eu vou começar integrando em z agora. Então, aqui, ó, na segunda integral, vai ficar de 0 a x. E, por último, de 0 a raiz de π. A minha função é essa, é seno ao quadrado, x ao quadrado seno de y. E aí eu já escolhi integrar primeiro em y, depois eu vou integrar em z, e, por último, eu vou integrar em x. Pronto, agora a gente vai integrar. Eu vou integrar primeiro em y. Então, isso aqui para mim é constante. Eu vou integrar só a minha função seno. Integral de seno menos cosseno. O menos eu vou colocar aqui fora da integral. Vai ficar menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x quadrado cosseno de y. Só que aqui, ó, ainda vou aplicar os intervalos de integração, que é de 0 a xz. Depois eu ainda vou integrar isso daqui em z, depois ainda vou integrar em x. Tá, isso aqui vai ficar igual a menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x quadrado. Olha só, no lugar do y, eu vou colocar xz. Então, vai ficar cosseno de xz. Menos, no lugar do y, eu vou colocar 0. Cosseno de 0 é quanto? É 1. Então, vai ficar aqui menos 1. Aí, agora eu vou integrar ainda em z, depois eu vou integrar em x. Tá, eu vou arrumar um pouquinho isso daqui. Né, ó, esse menos, eu já vou multiplicar aqui com parêntese. Então, vai ficar 1 menos o cosseno. Depois eu vou logo distribuir o x quadrado. Então, vai ficar assim. Vai ficar integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, e aqui vai ficar x quadrado menos x quadrado cosseno de xz. Agora sim eu vou começar a integrar primeiro em z, depois em x. Tá? Então a única coisa que eu fiz aqui foi multiplicar, colocar esse menos e multiplicar aqui, então vai ficar 1 menos cosseno, e eu distribuo x quadrado. Então nós tivemos isso daqui. Bom, agora eu já vou separar em duas integrais, isso daqui também. E aí, quando eu separar em duas integrais, vai ficar integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, só x quadrado. Vou colocar aqui, só x quadrado, dz dx, menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, e aqui eu tenho x quadrado, cosseno dxz. E aqui dz dx. Então, a gente vai resolver isso aqui simultaneamente. Vou continuar aqui no outro quadro. Oi? Espera aí. Tem um menos antes da integral. Aqui? Aqui. Aqui. Ah, sim. Desculpa. Qual é seu nome? Tá, Gustavo. É o seguinte, ó. Esse menos, é porque eu tinha colocado menos aqui fora, né? Mas depois eu falei, não, quer saber, para eu me livrar dele, eu vou trazer de novo aqui para dentro. Então, na verdade, esse menos 1, eu multipliquei com parêntese. Aí eu distribuí no parêntese. Aí, por isso que, ó, menos 1 vezes cosseno, aí ficou menos cosseno. Menos 1 vezes menos 1 ficou 1 positivo. Aí depois eu só distribuí. Você entendeu agora? Tudo bem. A Stephanie também deu uma pergunta. Stephanie, né? Stephanie? Engenharia elétrica. Diga, Stephanie. Aham.
Sim. Na verdade, essa pergunta foi boa também. Mas, olha só, não é que eu vou sempre dar prioridade para o tipo 3. Eu sempre tenho que olhar as limitações de cada variável. Tá? Então, ó, a Stephanie está perguntando o seguinte, ela falou, professor, mas aqui eu dei prioridade para o tipo 3, só que o Z também está entre funções. Então, por que eu dei prioridade para o tipo 3 nesse caso? Sempre vou ter que dar prioridade para o tipo 3. E nesse caso, sempre você vai olhar para os intervalos de integração de cada um. Aqui foi bem direto. Ele me disse o X para o Y e para o Z. Dentre esses, você vai logo olhar se algum deles está entre duas constantes. Por exemplo, nesse caso aqui, só o x está entre constantes, porque raiz de π ainda é uma constante. O que tiver entre constantes, você vai deixando por último. Tá? Isso já é uma dica. O que tiver constante, você vai deixando por último. Aí, se os três estiverem entre constantes, então tanto faz, você escolhe a ordem. Mas sempre entre constantes, deixa por último. Agora, você vai olhar os que não estão entre constantes, que aqui nesse caso, eu tenho o y e eu tenho o z. Digamos que o y tivesse só entre 0 e x também, que nem o z. Aí, nesse caso, tanto faz também. Tanto faz porque você já empurrou o x por último. Então, você poderia integrar primeiro em y, depois em z. E aí seria uma função do tipo 3. Ou primeiro em z, depois em y. Seria uma função do tipo 1. Tá? Mas não é o caso aqui. Olha a situação. O z está entre 0 e x, correto? Mas o y está entre 0 e olha que aparece aqui, o x e o z ao mesmo tempo. Já que o y está entre uma função que depende de x e z, isso me obriga a começar com ele. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma variável que está entre uma função que depende das duas outras, aí você vai ter que começar por ela. Exemplo, digamos que eu não tivesse isso aqui, ó. Apago o z, mas bem aqui, ó, eu tivesse assim, x² mais y², por exemplo. E aqui ficava x mesmo. Nesse caso, obrigatoriamente, eu ia ter que começar pelo z, ser do tipo 1. Por quê? Porque olha na limitação do z, não aparece uma função que depende de x e y, e na do y só aparece uma limitação que depende de x. Então, aqui eu tenho que começar obrigatoriamente por essa. Então, de forma resumida, se você tem uma variável que está entre constantes, deixa ela por último. Se você tem uma variável que está entre uma função que depende das duas outras variáveis, deixa ela por primeiro. Aí ela que vai guiar o seu tipo de região. Tudo bem? Deu para entender? Então, palmas aqui para o Gustavo, para a Stephanie. Muito boas perguntas, né? Muito bem. Já tivemos, acho que 3 perguntas hoje, né? Na última aula, acho que foram 5 ou 4. Dá tempo de quebrar o recorde antes de terminar o ano. Tá, então vamos colocar aqui, ó. Aqui era x, vamos voltar para o x, e aqui era x e z. Tá, agora a gente vai aqui para o segundo quadro. A gente vai continuar resolvendo essas integrais. Vou colocar aqui um asterisco, só para dizer que eu estou vou continuar resolvendo. Tá, olha só, essa primeira integral aqui, ó, eu vou integrar ela em z. Aqui nem aparece z, então vai ficar só a integral de x² em z, vai ficar x² vezes z. Então, aqui vai ficar integral de 0 a raiz de π, x² vezes z de 0 a x. Agora, aqui na segunda, olha só, eu vou integrar em relação a z. O x² para mim é constante. Esse x aqui também é constante. Então, qual é a integral em relação a z do cosseno de xz? Qual é a integral do cosseno? É seno, né? Qual é a integral do cosseno de 2z, por exemplo? Vocês lembram lá do cálculo 1? Cosseno de 2z, como é que ficaria a integral? Ficaria seno de 2z sobre 2. Só que aqui é xz, então a integral ficaria seno de xz sobre x, porque o x para a gente é constante quando eu integro em z. Tudo bem? Então, isso aqui é um detalhe importante. Essa aqui é uma das partes principais dessa questão é essa. Na hora que você vai integrar isso aqui, x é constante. Então, vai ficar seno de xz sobre x. Então, aqui vai ficar menos integral de 0 a raiz de π. Aí aqui, x², como eu disse, seno de xz dividido para x.
No intervalo, ainda vou aplicar de 0 a x, pois ainda vou integrar em x. Aqui, ó, já simplifico esse x com esse x. E agora falta aplicar. Ó, no lugar do x, no lugar do z, eu vou colocar x, no lugar do z, eu vou colocar 0. Então, isso aqui vai ficar integral 0 a raiz de π, x ao cubo, já que no lugar do z ficou só o x, menos integral de 0 a raiz de π. O que sobrou aqui? Sobrou o x seno. Olha só, no lugar do z, eu vou colocar x, vai ficar seno de x quadrado. Só que eu ainda teria que colocar no lugar do z o 0. Só que seno de 0 é 0. Por isso que eu não vou colocar e vai ficar só assim. dx. Tá, e aí, o que eu faço agora? Bom, já percebo, ó, aqui eu tenho x quadrado e aqui eu tenho x. A derivada do x quadrado é 2x. Então, substituição. Então, eu gostaria que aqui tivesse o 2x, só que só tem o x. Não tem problema, eu coloco o 2 aqui e coloco o outro 2 aqui fora. Deixa eu ajeitar, só para não ficar bagunçado aqui. Então, ó, vai ficar menos 1 sobre 2, raiz de 0 a raiz de π, é seno dx quadrado, 2x dx. Pronto. Aqui você já percebe que eu vou chamar u de x quadrado. Então, du vai ser 2x dx. E aqui não, aqui eu vou integrar normal. Integral de x ao cubo vai ficar x a quarta sobre 4. Então, aqui, x a quarta sobre 4, de 0 até raiz de π. Aí, menos 1 sobre 2, integral. Aqui, ao invés de ficar seno de x quadrado, vai ficar seno de u. Então, seno de u. Aqui, no lugar do 2x dx, vai ficar só du. Então, du. Quando x é 0, o u é 0. Vou colocar 0 aqui. Quando x é raiz de π ao quadrado é π. Então, aqui vai ficar π. E agora a gente vai resolver. Isso aqui vai ficar igual. Aqui, ó, no lugar do x, quando eu colocar 0, vai zerar. Quando eu colocar raiz de π, vai ficar raiz de π à quarta, que é π ao quadrado. Então, aqui vai ficar π ao quadrado dividido para 4. Menos, qual é a integral do seno? Menos cosseno. Então, o menos daqui vai ficar mais. Então, vai ficar mais 1 sobre 2 cosseno de u. E aqui eu ainda vou aplicar de 0 a π. Isso aqui vai ficar igual a π ao quadrado sobre 4, mais meio. Agora aqui, cosseno de π é menos 1, vai ficar menos 1. Aí, menos cosseno de 0 é 1. Então, aqui vai ficar menos 1, menos 1. Então, isso aqui vai dar π ao quadrado sobre 4. Isso aqui é menos 2, só que tem esse 2 daqui, tudo isso aqui vai ficar menos 1. Então, menos 1. E terminamos a questão. Tá? Então, claro que quando aparece mais uma integral, claro que você vai ter mais trabalho, porque você vai ter mais uma integral para calcular. Mas ainda assim, o importante é você entender como é que calcula essas integrais. Vamos agora para a última parte da nossa aula. A gente vai ver duas aplicações da integral tripla. Uma a gente já viu, que foi a nossa motivação. Como é que você calcula a massa usando integral tripla. A segunda é uma aplicação geométrica, que é também óbvia, na verdade, que é como calcular volume, só que agora usando integral tripla. Então, ó, duas aplicações. A primeira é a da massa, e a gente já fez no início da aula essa demonstração. Então, se você tem uma densidade de um sólido que ocupa uma região tridimensional, então, se você quer a massa, basta você calcular a integral tripla da função densidade, que é o que a gente já fazia a integral dupla também. Outra, se você quer calcular o volume de uma região, basta você calcular a integral tripla da função igual a 1, que nem a gente fez lá para a área. Você queria calcular a área, então o que você considerava? Você considerava que a terceira dimensão, no caso a terceira variável, era unitária. Quando ela era unitária, você acabava calculando a integral dupla de uma função unitária, e aí você tinha a área. Aqui é o mesmo raciocínio. A gente está imaginando que na quarta dimensão, o nosso sólido, lá, nosso objeto, ele tem valor igual a 1.
E aí, quando você calcula a integral tripla dessa constante igual a 1, você tem o volume da sua região. Tá? Então, aqui a gente está aplicando o mesmo raciocínio do que a gente já fez na segunda-feira, na aula sobre áreas. Bom, então é isso. Vamos logo aqui para os exercícios. Nós temos 2 exercícios para fazer. Primeiro esse daí, ó. Uma massa está distribuída sobre um sólido limitado pelas superfícies y igual a x² mais z² e y igual a 4, de modo que a densidade é dada por isso daqui. A densidade está medida em quilo por metro cúbico. Calcule a massa total do sólido. Essa sim é uma questão interessante. Essa é uma questão com muita graça, né? Por quê? Porque aqui ele não me deu a região. Ele não me deu dizer, a região é essa. Não. Ele está falando assim, olha, você vai imaginar, você vai desenhar e você vai conseguir obter essa região. E depois você vai integrar. Então, isso é uma boa questão de prova, né? Isso é uma questão interessante aí, onde você vai ter que desenhar primeiro para depois calcular a integral. Então, vamos fazer isso daí. Bom, vamos fazer aqui no último quadro. Eu só vou colocar as informações e a gente vai tentar descobrir que região é essa. Exercício 1. O sólido está limitado por essas funções aqui, ó, y igual a x² mais z² e y igual a 4. Ele também diz que a minha função densidade depende de x, y e z é igual a raiz de x² mais z². Ok, então vamos desenhar, né, vamos tentar resolver essa questão aqui. Gente, primeira coisa, ele quer que eu calcule a massa. Então, o que seria a massa? Seria a integral tripla da função densidade. Aí você se pergunta, eu tenho a função densidade? A resposta é sim, você tem, porque ele deu na questão. Ó, função densidade é essa função aqui. Então, na hora que você fosse calcular a integral tripla, o integrando é essa função. Pronto. Segunda coisa, você vai se perguntar, beleza, eu já tenho a função densidade. Eu já sei qual região estou integrando? Aí a resposta é não, pelo menos ainda não. Mas ele me deu condições de saber qual é a minha região. Porque ele diz que essa região, esse sólido, ele está limitado entre essas duas funções aqui, ó, essa daqui e essa daqui. O que a gente vai fazer então? Desenhar. A gente não faz isso na integral dupla? Ah, o sólido está limitado entre duas funções. O que a gente fazia? Desenhava o gráfico das duas. E aí percebia qual era a limitação. Aqui é a mesma coisa, só que o gráfico agora ele é tridimensional, porque agora eu estou no espaço. Então, eu vou ter que... Aí você fala, nossa, professor, então eu vou ter que fazer todo aquele passo a passo de gráfico de função de duas variáveis para resolver uma questão dessa? Não, na verdade. Por quê? Porque, ó, note que essa função aqui, você já sabe quem é. Você já sabe quem é. Alguém tem noção de que função é essa? Porque, olha só, eu vou trocar aqui, porque você pode falar assim, não, professor, mas eu só sei quando é z igual a x e y. Então, eu vou trocar. Vamos fingir que fosse assim. Então, ó, se fosse assim, z igual a x² mais y². Que função é essa? Isso seria um paraboloide. Muito bem, um paraboloide. Ah, professor, não lembro. Não se preocupe. O que você vai fazer? Se você não lembrar de jeito nenhum, o que você faz? O passo a passo. Primeiro, né, os principais, né? Como é a projeção dele no plano XZ? Aí o y vai zerar. É uma parábola. Como é a projeção dele no plano YZ? C0x também é uma parábola. Como são as curvas de nível? Igual a Z é uma constante. As curvas de nível são circunferências. Agora, junta as informações, vai te dar um paraboloide. Tá? Então, nesse caso aqui, se fosse assim, ó, aqui x, y e z. Aí eu teria um paraboloide com a concavidade apontada para o eixo z. Então, ficaria algo mais ou menos assim, só que aqui encostando na origem. Tá? Então, isso daqui seria o gráfico disso. Gente, mas aqui ó, eu só troquei o y, que é igual a x² mais z². Isso aqui vai deixar de ser um paraboloide? Não, vai ser um paraboloide. Só que qual é a diferença agora? Que a concavidade dele está apontada para onde?
para o eixo y, ou seja, ele está para cá. Então, é isso que eu vou desenhar agora. Ah, professor, eu posso colocar então o eixo y aqui e o z aqui? Pode, até pode. Muita gente fez isso na prova, até pode. Mas vamos treinar, né? Vamos treinar do jeito que está aqui mesmo, do jeito convencional. Então, vou colocar aqui. Aqui continua sendo x, aqui continua sendo y, aqui continua sendo z. Só que agora, ó, eu vou desenhar um paraboloide com a concavidade para o y. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer uma parábola primeiro. Faço aqui uma parábola. E agora eu faço aqui essa parte dela. Pronto. Então, isso daqui seria essa função. Y igual a x² mais z². Vou só tracejar aqui, só para dizer que está atrás. Pronto. Tá, e agora, gente? O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para a minha outra função. Qual é a minha outra função? Y igual a 4. Como é o gráfico dessa função? É um plano. Né? É um plano, e é um plano paralelo a quem? Ao plano xz. Porque perceba que ele é constante, ó. Y igual a 4. Então, ele é paralelo ao plano xz. Então, ele está bem aqui, mais ou menos. Então, seria algo mais ou menos assim. Então, ó, vocês percebem agora que, claro que o paraboloide ele ia continuar crescendo. Claro que o plano ele ia continuar se estendendo. Mas vocês percebem que esse paraboloide e esse plano, eles formam um sólido aqui. Eles estão formando um sólido. Então, na verdade, o nosso sólido ó, é isso daqui. Aí você vai dizer, professor, legal, ó, bacana, entendi. Mas e aí os intervalos de integração, né? Como é que eu vou fazer? Se acalme, porque para o y a gente já sabe pelo menos. Porque ao longo do eixo y, vocês concordam comigo que nesse sólido a gente está do lado direito do paraboloide e do lado esquerdo do plano? Vocês concordam comigo nisso, pelo menos? Então, ó, o y, eu já sei, o y ele está sempre à direita desse meu paraboloide e sempre está à esquerda do plano. Então, está aqui. Falta descobrir agora para x e z. Para descobrir x e z, não esqueça, coisa que eu já havia comentado antes, que você ainda tem que fazer a projeção desse sólido no plano xz, para poder você descobrir o que está acontecendo com as variáveis x e z. Como é que você faz a projeção desse sólido no plano xz? Você pode igualar essas duas equações aqui, ó. Porque você pode ver qual é a interseção do plano com o paraboloide. Quando eles se interceptam, o que está formando aqui no xz? Isso que a gente quer saber. Só que quando eu faço a interseção deles, ó, vamos igualar isso igual a isso. O que eu obtenho? Eu obtenho x² mais z² igual a 4. Então, isso daqui é uma circunferência. Centro na origem e raio quanto? Raio 2. Então, aqui, ó, quando eu corto o paraboloide, se eu fosse projetar ele aqui, ele me daria mais ou menos uma circunferência. Bem aqui no meu plano XZ. Então, eu tenho meu paraboloide e eu tenho aqui ó, a projeção dele. Fazendo aqui separado, se fosse fazer bem aqui, só no plano XZ, vocês já perceberam que eu tenho uma circunferência de raio 2. Que eu caracterizo ela bem aqui no meu desenho. Tá. Então, vamos parar por aqui por enquanto? Vamos continuar. Né? Eu ainda não vou dizer a limitação para x e para z. Eu vou continuar daqui já. Como é que seria? Eu quero descobrir a massa. Então, eu já sei ó, que a massa é igual a integral tripla sobre a minha região E da função densidade. A função densidade depende de x, y e z. Gente, essa região aqui, a gente já sabe o desenho dela pelo menos, já sabe a projeção dela. Ela seria do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3? O que vocês acham? Tipo 3, né? Por quê? Porque olha só, olha a limitação para y. O y está limitado entre uma função que depende de x e z. Aí, quando isso acontece, cai naquela pergunta. Se você vê que o y já está dependendo, a limitação dele,
de uma função que depende de x e z ao mesmo tempo, você não vai pensar duas vezes. Você vai integrar primeiro y. Você vai integrar primeiro y, você não vai pensar nos outros. Integra logo y. Como é que ficaria, então, isso daqui? Então, a massa, ó, ficaria uma integral dupla, que ainda não sei qual é, vou colocar uma região D aqui. Aí eu vou integrar primeiro em y. O meu y está entre essa função, que é x² mais z². E o 4. Tá, e qual é a minha função densidade? Essa função aqui, ó, raiz de x² mais z². Aí eu vou integrar primeiro em y. Depois que eu integrar em y, vou até colocar aqui de amarelo. Depois que eu integrar em y primeiro, eu ainda vou ter que integrar, fazer uma integral dupla aqui, né, no final. Vou colocar dA. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Então, eu só estou integrando logo em y. Eu não estou me preocupando ainda com essa região D, vou olhar isso depois. Aí, olha para cá, resolver essa integral aqui. Eu tenho essa função que eu vou integrar em relação a y. Aparece y aqui nessa função? Não, então ela para mim é constante. Então, vai ficar ela vezes y. Aí eu vou continuar lá no outro quadro. Vou fazer aqui no segundo quadro, na verdade, que ficou mais perto do terceiro. Então, vamos lá. A nossa massa vai ser igual a uma integral aqui na região D. E aqui dentro, como é que ficou? Ficou raiz de x² mais z² vezes y. Porque aqui eu já integrei. Eu estava integrando em y, mas isso aqui para mim era constante, então ficou constante vezes y. Qual é o intervalo de integração? x² mais z², e aqui é 4. E aqui eu ainda vou resolver uma integral dupla, que eu ainda não sei como é. Bora logo colocar aqui no lugar do y o 4, depois isso daqui. Então, isso aqui vai ficar uma integral dupla da raiz quadrada, x² mais z². Aí aqui, no lugar do y eu coloco 4, menos, no lugar do y eu coloco isso daqui. x² mais z². Pronto. Agora que eu já tirei o y da nossa questão, agora eu me preocupo com a minha integral dupla. Só que essa minha região D, a gente já sabe quem é, a gente já fez a projeção dela. Essa daqui, ó. Essa daqui é a minha região D. A região D é circular. Então, por isso que eu digo, depois que você já se livra da primeira variável, você vai cair numa integral dupla. Como você vai resolver a integral dupla? Você que vai escolher. Se a minha região é uma região circular, o que eu vou escolher, gente? Coordenadas polares. Então, nesse caso aqui, ó, quanto é o R? O R está entre 0 e 2. E o θ? Entre 0 e 2π. Pronto. Aí, ali eu vou transformar para coordenadas polares. Só que, claro, a única diferença é que ao invés de trabalhar com x e y, estou trabalhando com x e z. Mas ainda é a mesma coisa. Né? Então, como é que vai ficar isso daqui? Então, a minha massa vai ficar igual. Bom, o R está de 0 a 2. O θ está de 0 a 2π. Gente, aqui, ó, eu tenho raiz. O que é mesmo x² mais z²? Não é o r ao quadrado, nas coordenadas polares? Então, vai ficar a raiz de r ao quadrado. Ou se quisesse colocar logo r, não teria problema. Vou colocar assim primeiro. Aí aqui, no parênteses, vai ficar 4 menos... Olha o que aparece aqui de novo. R ao quadrado. Então, 4 menos r ao quadrado. Aí, primeiro em r, depois em θ. Esqueci alguma coisa? Jacobiano, né? Passei para polares, então está aqui. Pronto. Agora, isso aqui é integral dupla. Eu vou continuar resolvendo, né? Vou distribuir aqui, ó. Isso aqui é r vezes r ao quadrado. Eu vou só distribuir com o que está aqui. Então, vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, e aí vai ficar 4r ao quadrado menos r à quarta, né? Ó. Porque aqui eu já tinha r² aqui fora. Aí eu multipliquei r² com 4, r² vezes r², r à quarta. E aqui, dr dθ. Bom, então agora a gente vai resolver isso daqui, né? Isso aqui, ó, na verdade, ó, veja se vocês concordam comigo. Vou separar isso aqui em duas integrais logo. Isso aqui é a integral de 0 a 2π dθ, porque note que nem aparece o θ aqui mesmo. Integral de 0 a 2, 4r ao quadrado menos r à quarta. dr.
E agora eu vou fazer, né? A integral disso daqui é o próprio θ. Então, aqui a massa é igual a θ, que vai de 0 a 2π. Agora aqui, integral disso, r ao cubo sobre 3, e aqui r a quinta sobre 5. Então, aqui vai ficar 4 r ao cubo sobre 3 menos r elevado a 5 sobre 5. Ainda vou colocar no intervalo de 0 a 2. Bom, esse aqui vai dar 2π. Vou colocar 2π. Vezes. Olha, quando eu colocar 0, vai zerar, né? Então, só me preocupo com 2. Quando eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 ao cubo. O 4 é 2 ao quadrado, então vai ficar 2 à quinta. Então, aqui vai ficar 2 à quinta dividido para 3. Menos, e aqui já vai dar também 2 à quinta, só que dividido para 5. Aí eu vou tirar o MMC aqui, que é 15. Então, vai ficar 2π sobre 15. Aí aqui, ó, 15 dividido para 3 é 5. Vai ficar 5 vezes 2 à quinta. Menos 15 por 5 é 3. Então, vai ficar 3 vezes 2 à quinta. Só que aqui, ó, eu conservo 2 à quinta. 5 menos 3 é 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 à quinta, que é 2 à sexta. Vezes esse 2 aqui, 2 à sétima. Vai ficar 2 elevado a 7 sobre 15 vezes π. E aqui a gente vai fazer, né? 2 elevado a 5 é 32, depois 64, depois 128. Então, aqui 128 sobre 15 vezes π. Acabou. Né? Ah, sim, isso aqui é massa, né? Espera lá, então coloca a unidade. A unidade aqui é quilo, né? Já que ele diz lá que é quilo por metro cúbico. Então, nosso objeto, né, a massa dele é 128 sobre 15 π quilos. Não disse que essa daqui não tem mais graça do que as outras que a gente estava fazendo? Essa aqui é bem melhor, né? Então, essa é divertida. Né? Porque a gente teve que fazer o desenho, depois teve que fazer a projeção, teve que entender o sólido, transformar para polares, para conseguir resolver no final a nossa questão. Vamos para a última questão de hoje. A gente tem 12 minutos. Eu acho que dá para a gente fazer em 12 minutos. Olha só, calcule o volume do tetraedro limitado pelos 4 planos. Quais são os planos? X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, x mais y mais z igual a 1. Tá? Então, a gente vai resolver isso daí. Essa é a última, então, a gente vai tentar resolver até onde der. Mas pelo menos as partes principais, né? O resto você consegue, se precisar, fazer em casa. Então, só vou colocar... Ele quer o volume, né? Então, ele me dá aqui 4 planos. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. E o outro plano é x mais y mais z igual a 1. Então, vamos tentar fazer isso daí. Vou colocar aqui logo meu espaço. Aqui o eixo x, eixo y, eixo z. Bom, ele quer que eu calcule o volume. Mas para eu calcular o volume, eu faço uma integral tripla da função 1. Então, só tenho que descobrir agora qual é a minha região. Olha, ele me diz que ela está limitada por esses 3 planos, mais esse. Gente, mas quem é o plano z igual a 0? Não é o chão? Então, está aqui. Tá? O chão está limitando meu sólido. Quem é o plano x igual a 0? Não é essa parede aqui, ó, y igual a z? É também, né? E quem é o plano y igual a 0? É essa outra parede. Então, ó, esses 3 planos eles já estão limitando. Então, já consigo perceber ali mais ou menos que a minha região está em um dos octantes, por exemplo. Vou fazer agora essa daqui, ó, o x mais y mais z igual a 1. Como é que eu faço isso? Aqui eu vou fazer bem rápido, tá, gente? Mas você poderia usar tudo aquilo que você já sabe. Mas, por exemplo, eu vou projetar isso daqui no plano YZ. Para eu projetar no plano YZ, eu vou ter que zerar o x. Quando eu zero o x, vocês concordam comigo que isso aqui vai ficar z igual a 1 menos y?
Z igual a 1 menos y não é uma função linear, não é uma reta decrescente, então vai ficar uma coisa assim, ó. Digamos que, vou dizer que aqui é 1. E aqui é 1 também. Então, seria uma reta mais ou menos assim, ó. Tá? Isso daqui. Isso aqui seria a reta z igual a 1 menos y, já que quando y é 0, isso aqui dá 1, e quando y é igual a 1, z é igual a 0. Então, isso aqui é a minha reta. Tudo bem? Claro que você pode fazer das outras maneiras que a gente estava fazendo, né? Mas lembrando que isso daqui é, na verdade, z igual a 1 menos y. Ó, pode reparar, quando y é 0, o meu z é igual a 1, é onde eu corto o eixo z. E quando y é 1, vai ficar 1 menos 1, que é 0. Então, eu tenho essa reta decrescente aqui. Só que olha só, quando eu zero z, eu tenho y igual a 1 menos x, que é a mesma reta, só que aqui no plano xy. Então, vamos dizer que o 1 está para cá, no x. Então, é o mesmo raciocínio, eu tenho uma reta decrescente, que passa aqui no eixo y pelo 1, e aqui no eixo x também corta 1. E no plano xz, que é quando eu zero o y, eu tenho z igual a 1 menos x, que de novo é uma reta decrescente, cortando nos eixos o valor 1 e 1. Então, seria uma reta assim, ó. Então, com isso, gente, eu já consigo formar aqui o meu sólido. O que, de fato, lembra que está limitado por esse plano, por esse daqui, o chão, e pelas paredes. Então, o nosso sólido é justamente esse tetraedro aqui, como ele já havia comentado na nossa questão. Ok, então já descobrimos qual é o nosso sólido. Só tem que ver agora as limitações. Nesse caso aqui, eu poderia fazer dos 3 tipos, mas eu vou fazer do tipo 1, que é o mais tradicional para a gente. Eu vou olhar primeiro para Z. Então, ao longo de Z, eu vou caminhar ao longo do eixo Z. O sólido começa aqui no chão, vocês concordam comigo? E ele esbarra bem aqui, nesse plano inclinado. Então, o sólido ele começa no chão e esbarra no plano inclinado. Qual é o gráfico, ou seja, qual é a função que me dá o chão? Não é z igual a 0? E qual é o gráfico que me dá esse plano inclinado? Basta eu isolar o z aqui, ó. Z igual a 1 menos x menos y. Tá? Então, na verdade, ó, o meu z ele está entre 0 e o plano inclinado. Que plano? Esse plano aqui, ó. 1 menos x menos y. Então, tenho essa limitação para z. Agora, no plano XY, vocês concordam comigo que eu tenho um triângulo aqui? Eu tenho um triângulo. Então, o triângulo, eu posso olhar ele como tipo 1, tipo 2. Eu vou olhar ele como do tipo 1. Então, eu vou caminhar em Y. Ó, porque no plano, vou até colocar aqui embaixo. Olhando só para o plano XY, o que a gente tem aqui, na verdade, é essa reta decrescente e esse triângulo bem aqui. Onde essa reta aqui inclinada é a função 1 menos x. Então, olhando para esse triângulo, vocês concordam comigo que o y está entre 0 e 1 menos x? É, né? Então, o meu y está entre 0 e 1 menos x. Por último, o meu x está entre 0 e 1, já que ele começa em 0 e termina aqui em 1. Aqui é 1, aqui é 1. Então, o meu x está entre 0 e 1. Então, essas aqui são as 3 limitações. Aí, perceba o seguinte. Do jeito que eu arrumei aqui, eu coloquei o x entre constantes. Ele vai ser o último que eu vou integrar. O y entre uma função de x e o z entre uma função de x e y. Então, eu começo com z, depois com y e depois com x. E o meu volume... Diga. Poderia, Steph, só que nesse caso, uma boa pergunta também. Professor, o x não poderia ser de 0 a 1? Poderia também. O que só não pode acontecer é o x e o y simultaneamente serem de 0 a 1. Porque se eles forem simultaneamente de 0 a 1, você não está mais com um triângulo, você está com um retângulo. Porque se duas variáveis estão entre constantes, você está com um retângulo. Então, no caso, aí você me pergunta, professor, mas então como é que eu faria o y entre 0 e 1? Você teria que fazer o x ia ter que variar de 0 a 1 menos y, e aí o y vai ficar entre 0 e 1. Tá? Então, a gente está fazendo por parte, mas sempre respeitando aqui as limitações. Né? Então, poderia, desde que o x ficasse entre 0 e 1 menos y.
Vamos aqui para o nosso volume agora. Então, volume, eu vou fazer uma integral tripla dessa região. Vou começar em z, vai ficar de 0 a 1 menos x menos y. Depois eu vou para y, vai ficar de 0 a 1 menos x. Depois para x, de 0 a 1. E aqui, dz, dy, dx. Gente, aqui é a integral de 1, né? Então, vai ficar o próprio z. O z variando disso, de 0 a isso daqui. Então, ó, o volume aqui vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x. E aqui eu já vou colocar a resposta. 1 menos x menos y. Aí agora dy, dx. Vocês concordam comigo? Porque aqui eu só integrei o z, né? Vai ficar o z nesse intervalo de integração e apliquei e ficou isso daqui. Agora eu vou continuar aqui no outro quadro. Pelo menos o mais importante a gente já fez, que é montar essa integral. Tá, então olha só, agora eu vou integrar isso aqui em relação a y. Então, 1 menos x para mim é constante. Só esse y aqui que é variável. Então, vai ficar assim, ó. Volume igual integral de 0 a 1. Aí aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 menos x vezes y, já que o menos x é constante, menos y ao quadrado sobre 2. Só que eu ainda vou aplicar no intervalo de 0 a 1 menos x. Depois eu ainda vou ter que integrar em x. Aí, ó, quando eu colocar no lugar do y 0, vai zerar. Então, eu vou colocar só 1 menos x aqui. Então, esse aqui vai ficar igual a integral de 0 a 1. Aqui vai ficar 1 menos x vezes 1 menos x, que é 1 menos x ao quadrado. Menos, aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado também. Só que meio, né? Gente, eu tenho essa coisa, menos metade dessa coisa. Vai ficar o quê? Tem x menos metade de x, vai ficar x sobre 2. Né? Então, isso aqui vai ficar igual, volume. Esse 1 sobre 2 já coloco aqui, integral de 0 a 1. E aqui ficou 1 menos x quadrado. 1 menos x tudo ao quadrado. Né? Ou seja, eu fiz esse menos esse. Ficou isso aqui sobre 2. Sobre 2 eu coloquei aqui fora. Tá, agora o que eu faço? Distribuo isso daqui. Fica 1 sobre 2, integral de 0 a 1, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E agora? Agora eu vou integrar. Isso aqui vai dar meio. Integral de 1 é x, integral de 2x é x quadrado. Aqui, integral de x quadrado é x ao cubo, sobre 3. Vou aplicar de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar. Vou colocar só 1. Então, o volume vai ser 1 sobre 2. Aqui, 1 menos 1 mais 1/3. Claro que aqui vai simplificar. E eu vou ter 1 sobre 6. Aqui, unidade de volume, né? Não sei se ele chegou a especificar. Vou colocar a unidade de volume. Será metro, será centímetro? Então, o nosso tetraedro, ele tem 1/6, é o volume dele. Aí, só para finalizar, gente, você poderia me perguntar, professor, mas é o seguinte, eu tenho esse tetraedro, isso não poderia ser uma pirâmide? Poderia, né? Até uma pirâmide, de certa forma. A base dela não é um triângulo, que eu até desenhei aqui, né? Aí, nesse triângulo, qual é a base do triângulo? Não é 1? A altura não é 1? Aí, qual é a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, a área dela é meio, né, a área da base. E a altura dessa pirâmide não é 1? Então, eu não faria a área da base, que é meio, vezes a altura, que é 1, dividido para 3, que não é a forma da pirâmide, ia dar quanto? 1/6, né? Só que teria graça? Não teria graça. A graça é fazer o quê? A integral tripla, fazer todo o volume e tudo mais, entendeu? Ah, mas se fizesse assim, estaria 1/6. Isso aqui é uma pirâmide, de fato. Você desenhou, percebeu que é uma pirâmide e achou o volume. Mas assim, aqui, ó, isso daqui tudinho é muito melhor do que só aplicar o volume da pirâmide. Bom, então é isso. Com isso a gente finaliza a nossa aula. Sexta-feira vocês não vão ter aula, né? Então até segunda-feira. Obrigado pela presença.